Outra coisa importante da gente relatar aqui. Ninguém que nasceu depois da queda é imagem e semelhança de Deus aí. Hã? Não? Vamos para a Bíblia. O homem, ele não é mais... Não. O homem, então só Adão foi a imagem e Só. semelhança de Deus. Então, quando Deus disse, façamos o homem... Façamos Adão. Mas Homem, tá, homem, Adão. Façamos o homem. A palavra Adão tem 2 significados no hebraico. Quais? Adão, humanidade, e Adão, o homem. Então, quando Deus fala, então façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, não está se referindo aos homens, está Não. falando só de Adão. Sim. Tem que provar, né? Ah, é preciso, Então né? dá. Gênesis capítulo 5. Quando criou Deus os seres humanos, Deus fez parecido com ele. Deus criou homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de humanidade. Com a idade de 130 anos, Adão foi pai de um filho que era parecido com ele e pôs em nome de Sete. Outra tradução, que essa aqui é a NVI. Quer ver? Almeida Revista Atualizada. Viveu Adão 120 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem. Quem nasce depois de Adão é a imagem e semelhança de Adão. Porque a imagem e semelhança de Deus é caída? Não, A imagem e semelhança de Deus é gerada em pecado? não, Formada em iniquidade? não. Então pronto. Mas essa fala de Deus, façamos o homem conforme a imagem e semelhança, não é no sentido simbólico, figurado? Não, você precisa pegar a palavra... O homem nasceu com algumas qualidades divinas. Sim. Existe até uma mensagem Semelhança. sobre DNA divino, né? E a palavra semelhança quer dizer funcionar como Deus funciona. Olha aí. O homem era semelhante a Deus, o homem era igual a Deus na essência, mas não era igual a Deus na autoridade. Ele funcionava como Deus funciona. Funcionava tanto, que a Bíblia diz que o nome que Deus deu aos animais não mudou até hoje. Cachorro não tem cara de cachorro? Sim. Você já chamou que Adão deu, né? O nome aos Que animais. Adão né? deu. A Bíblia diz que Deus trouxe todos os animais a Adão e disse: o nome que você der é o nome que vai ficar. E então ele tinha uma mente legal, porque cachorro tem cara de cachorro, né? E gato não tem cara de gato? E o pássaro preto é preto. Pássaro preto. Eles não vão pular esse negócio de pássaro preto, coisa preta, que tá dando muito problema esse negócio. Coisa preta. Então você entendeu? Quando Adão. Coisa preta, parede preta. Quando Adão peca, ele perde. Ele não perde o céu, porque ele nunca foi do céu. Ele foi feito para a terra. Sim. Né? Como nós não fomos feitos para o céu. Nós somos feitos para a terra. A intenção de Deus não é que ninguém more no céu. Hã? Não é? Não, é só ler Mateus 6. Então, esse negócio de céu não existe. Existe, claro que existe. Vamos ler Mateus 6. Pai nosso que está, No céu. santificado seja o teu, Nome. venha, nos leva para o teu. Venha a nós o teu reino. Ué, não é leva para o reino? Não. É o quê? Venha a nós. Venha a nós o teu reino. Isso. A ideia de Deus sempre foi trazer o quê? Trazer o reino dele para a terra. Mas aí continua, seja feita a tua vontade. Assim? Assim na terra como nos céus. Então, isso que ele queria. Pai nosso que estás no céu, sejam trazidas as ofertas e santificadas ao teu nome. Que a sua vontade seja feita no céu, assim como é na terra. O pão nosso, que não podemos colher no sábado, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos eis que a tentação. Então, presta atenção. Nós queremos que seja feita na terra o que é feito no céu. Então, a ideia central de Deus é que a terra fosse uma colônia do céu. Quando Adão pecou, o que Adão fez? Adão desvencilhou. Adão declarou independência do céu. Quando ele declara independência do céu, o que acontece? Primeira coisa, ele não ouve mais a voz de Deus. Aquela conversa dos pregadores, amigos, fantásticos pregadores, que Deus descia, sentava, e aí Adão, como é que foi seu dia? Não existe, aquilo lá é o Carlos Alberto da Praça é Nossa, que fica sentadinho, conversando. Deus nunca desceu no jardim para conversar, Deus nunca passeou Mas na no viração jardim. do dia, Deus não ia para conversar com Adão? Você leu na Bíblia que Deus descia para conversar com Adão? Não havia um relacionamento entre Deus e o homem? Sempre houve. E o que Deus ia fazer no jardim? Vamos entender. O que a Bíblia diz sobre o homem que viu a Deus? Quem viu a Deus? Isaías? Não. Eu vi Quem ao Senhor. viu Deus? Eu vi ao Senhor. Ninguém jamais viu o Senhor. Nem Isaías? Eu vi Nem ao Isaías. Senhor. E aquela expressão dele lá, eu vi ao Senhor. Ele viu a glória do Senhor. Ninguém jamais viu a Deus. O que Deus falou para Moisés? O dia que você me vê, Morre. morre. Ninguém jamais me viu. Ah, então Adão não viu Deus? Não. E como que Deus falava com Adão? O espírito de Adão estava conectado ao espírito de Deus. Quando Adão pecou, desconectou. Deus falava no espírito dele. Quando ele peca, desconecta.
É por isso que aí a voz do Senhor passeou no jardim e Deus falou com Adão de forma audível, porque ele tinha desconectado. Então não foi Deus que passeou, é só ler o texto. E ouvindo a voz do Senhor que passeava no jardim, teve medo. Do que ele teve medo? Da voz do Senhor. Ele disse, ouvi a tua voz e tive medo. Estava nu e me escondi, porque ele nunca tinha ouvido a voz de Deus de forma audível. Deus falava no espírito dele. Deus não fala com a sua carne. Deus não fala com a sua alma. Deus fala com o seu espírito. O que diz a Bíblia? Que o Espírito de Deus testifica... Em nosso espírito. Ou com a nossa carne? Não, com o nosso espírito. Ou com a nossa alma? Com o espírito. Com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Voltando então ao João 14, ali Jesus está falando sobre isso. Que ele nos faria estar no mesmo lugar que ele, na mesma posição que ele. Então, hoje, nós estamos na mesma posição que Jesus. Então, por isso, João 1:12, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Aí, o que Jesus fez? Eu estava falando sobre Adão. Jesus tinha o mesmo poder que Adão. Qual poder? Qual? De gerar pessoas à sua imagem e à sua semelhança. Ó, olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos. Os caras já devem ter uns 10 anos assim. Um herege! É um herege! Mas tem gente dizendo aqui, ó, mas a Bíblia não diz isso, Edu. E sua amiga ainda. O que a Bíblia não diz o quê? Não diz isso, Edu. A Paula tá falando aqui. Não diz o quê? Mas a Bíblia não diz isso. Eu quero saber o que a Bíblia não diz. Aqui, ó. Olha o que Paulo disse. Romanos 8:29. Porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, aí sim. Aceitou Jesus, reconheceu o sacrifício da cruz, acreditou? Assim, aí ó, a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora nós somos a imagem de Jesus, porque ele é o primogênito então, vamos entre lá. muitos irmãos. Depois da queda, os homens que vieram de Adão tiveram a imagem e semelhança de Adão. Depois de Jesus, os homens que vieram... Os que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, reconheceram o sacrifício da cruz, tornaram-se filhos de Deus. Os que receberam a graça de Jesus. A graça de Deus através da cruz. Você, eu, pastor... A igreja. Sim, vamos falar a igreja, né? Que é mais fácil. Isso. Somos a imagem e semelhança de Jesus. Somente a igreja. Somente a igreja. Porque a imagem... Você acha que a imagem de Deus é caída? Não. Claro que não. Adão era caído? Depois da queda, sim. Não, antes da queda. Ele era caído? Não. Não. Adão conseguiu ser imperfeito onde tudo era perfeito. A mesma síndrome de Eliel Ben-Shahar, que é chamado de Lúcifer, que não está na Bíblia esse nome. Mas essa questão de imagem e semelhança não está falando de qualidades e atributos divinos que há em nós? Por exemplo, dos seres criados por Deus, é claro que nós somos formados, o ser humano é aquele que tem a capacidade de pensar, de raciocinar, e é a razão que nos diferencia dos animais irracionais, né? Imagem e semelhança. A imagem, vamos concordar. Imagem e semelhança, vamos lá. Grandes homens da história que bom, foram capazes de criar vamos coisas concordar absurdas. com a imagem. E a semelhança? A semelhança seria em quê? Então, a semelhança que eu digo é funcionar como Deus funciona. A imagem, somos a imagem de Deus, mas Deus é espírito. Qual é a imagem de Deus? Entendeu? Então, assim, eu acredito. Claro que o homem tem seus atributos e tal, mas os que nasceram depois de Adão não são imagem e semelhança de Deus. Pelo menos é o que o texto de Gênesis 5 diz. Que então gerou Adão, tal, segundo a sua imagem e a sua semelhança.